Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as novas normas, sobre os presumidos fenômenos sobrenaturais, que de vez em quando aparece aí no canto, outro da igreja, nas dioceses, nas paróquias, e que atrai muitos fiéis e que exigem um posicionamento oficial da igreja. Pois bem, o Dicastério para a Doutrina da Fé realizou um trabalho atualizando as novas normas sobre esta realidade. Esse documento vai ser promulgado pelo Papa Francisco agora, dia 19 de maio, na solenidade de Pentecostes. E nós vamos falar aqui porque é uma realidade. De vez em quando a gente escuta falar, de uma imagem que chora, de uma visão que alguém teve, de uma suposta aparição de Nossa Senhora, de um anjo. Então a igreja, preocupada com essa realidade, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, elaborou essas novas normas. E como o nome já fala, norma, do latim, significa orientações claras e objetivas sobre um determinado assunto. Nesse caso, sobre essas presumidos fenômenos sobrenaturais. E nós vamos falar aqui a partir de 6 pontos que elencamos para que a gente entenda o significado dessas novas normas. Vamos lá? Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui são as razões que justificam essas novas normas. O documento deixa muito claro, a experiência da igreja, a experiência do dicastério para a doutrina da fé nos séculos passados, que era então chamado Santo Ofício. E também experiências que não favoreceram ou que não ajudaram a identificação de verdadeiros fenômenos sobrenaturais na igreja. Por exemplo, o documento deixa claro uma realidade de um bispo diocesano que se manifestou sobre um presumido fenômeno sobrenatural e o seu sucessor se manifestou de maneira contrária. Isso gerou entre os fiéis e naquela diocese ou naquela região formada por várias dioceses, confusão. Então, as justificativas para as novas regras é que a igreja, ela toma para si, o Papa toma para si a decisão final sobre algum fenômeno sobrenatural. Então, as razões primeiras são essas, para que os fiéis, para que as comunidades tenham clara a visão da igreja sobre aquele presumido fenômeno sobrenatural. Então, esse é o primeiro ponto que nós tratamos aqui, tá certo? O segundo ponto são os frutos espirituais e os riscos desses presumidos fenômenos espirituais. A igreja reconhece como frutos espirituais, por exemplo, os inúmeros santuários espalhados pelo mundo inteiro, onde se há uma verdadeira piedade, onde se provou verdadeiros fenômenos sobrenaturais e que ali se manifestam diariamente e constantemente realidades que demonstram a veracidade desses fenômenos sobrenaturais, como uma mística, uma piedade, uma vivência espiritual, um posicionamento coerente com a fé, com a doutrina da igreja, com os ensinamentos da palavra. Mas a igreja também reconhece, por outro lado, os riscos de presumidos fenômenos sobrenaturais que foram realmente comprovados que não eram verdadeiros, que enganaram as pessoas, que foram promoções humanas, pessoas que buscavam notoriedade pessoal, social, dinheiro, lucro, fama. Então a igreja mostra também nesse documento, nessas novas normas, os frutos espirituais que existem, de fato, em muitos lugares, mas também os riscos que falsos. O terceiro ponto que as novas normas nos apresentam é sobre as direções gerais. Ou seja, a igreja ela vai solicitar o que está acontecendo ali naquele local. O que se percebe ali? O que há de real ali? Quais são as manifestações que acontecem ali? Tipo, aquilo que se fala está de acordo com a doutrina da igreja, com a palavra de Deus?
aquilo que se faz lá, há realmente uma piedade verdadeira, há uma comunhão eclesial, há uma preocupação verdadeira com a realidade daquilo que a palavra de Deus ensina. O que está acontecendo ali, de fato, é algo que se percebe de uma verdadeira espiritualidade, de uma verdadeira manifestação da ação divina, né? Esses fenômenos sobrenaturais presumidos, de fato, estão sendo coerentes com aquilo que é e que sempre foi o ensinamento da Igreja da Palavra de Deus? Então, além disso, nesse terceiro ponto, a Igreja diz que em via ordinária, nem o bispo diocesano e nem a conferência episcopal se manifeste. Ou seja, não fale nada sobre o que está acontecendo para não causar entre os fiéis nada que venha a levar à dúvida sobre a situação. Não se fala nada. O quarto ponto é sobre os procedimentos a serem seguidos pelo bispo diocesano. Instaurado um presumido fenômeno sobrenatural naquela diocese, o bispo diocesano, ele comunica imediatamente ao dicastério para a doutrina da fé. Ele deve se abster de fazer qualquer manifestação pública sobre a autenticidade daqueles pressupostos fenômenos sobrenaturais. Tendo ali uma realidade de fenômenos, constatada uma realidade de fenômenos, o bispo diocesano ele formará uma comissão composta por um teólogo, um canonista e um perito na área dos fenômenos para acompanhar e estudarem o que está acontecendo ali, né? Diante dos fatos, diante do que ocorre, dos presumidos fenômenos sobrenaturais, essa comissão vai estudar, acompanhar e elaborar toda a documentação do que vai sendo acompanhado. Junto a toda essa documentação desta comissão, o bispo diocesano dará o seu voto sobre o que ele percebe ali e toda essa documentação será enviada para o dicastério para a doutrina da fé. O quinto ponto é exatamente sobre os possíveis votos sobre o presumido fenômeno sobrenatural. Mas aqui é uma grande novidade. Quem vai dar este voto, ou seja, quem vai definir sobre o presumido fenômeno sobrenatural é o Santo Padre, o Papa. Toda aquela documentação que o bispo diocesano enviou para o dicastério para a doutrina da fé, o Papa, diante daquela documentação, dará o seu voto, definirá sobre o presumido fenômeno sobrenatural. Há 6 possíveis votos. Eu vou ler aqui quais são os 6 porque eu não decorei. Vamos lá. Primeiro, o Nickel Obstat, o Pré-Oculis Abeatur, o Curatur, o Submandato, o Prohibetur et Obstruatur e o Declaratio de non Supernaturalitate. Então, são 6 possíveis votos que o Santo Padre definirá sobre toda aquela documentação recolhida pelo bispo diocesano e enviada para o dicastério para a doutrina da fé sobre aquele presumido fenômeno sobrenatural. Isso é uma grande novidade, porque é o Papa mesmo que vai dar a definição. E o 6º ponto é sobre os critérios positivos e negativos do presumido fenômeno sobrenatural. Tendo a decisão, né, sobre o presumido fenômeno sobrenatural feito pelo Santo Padre, o Papa, o bispo diocesano continuará acompanhando esse fenômeno, ou esse presumido fenômeno sobrenatural na sua diocese. Se a decisão foi porque, de fato, ali há um verdadeiro fenômeno sobrenatural, então o bispo tem que acompanhar para ver os frutos, continuar vendo se esses frutos continuam acontecendo, se há verdadeira ortodoxia, se não foi mudado nada. Se o voto definitivo do Santo Padre foi negativo, que ali não há um fenômeno sobrenatural, o bispo tem que
na sua diocese, fazer com que toda aquela realidade vá aos poucos desaparecendo, né? Ele usa da sua autoridade de bispo diocesano para que ali essa realidade vá aos poucos desaparecendo. Então, meus queridos, essa é a minha contribuição, espero ter ajudado, mas sugiro que você leia todas essas novas normas, porque é muito interessante para evitar erros dos fiéis, de algumas pessoas sobre os verdadeiros fenômenos sobrenaturais.